Oi gente, bom dia. Então, vamos falar um pouco sobre o biorritmo. Hoje eu vou colocar essa postagem e vou trabalhar junto com a tabela, né, de biorritmos e fazer uma aplicação dos pontos, né, que são fundamentais sobre a questão do biorritmo. E a gente tem que entender que o estudo do biorritmo não significa que é possível predizer ou prever algum acontecimento, né, o que vai acontecer, mas sim que é uma tendência a reagir de uma determinada maneira num dado momento. Os aspectos negativos podem ser superados quando tomamos as precauções devidas com relação ao biorritmo físico, emocional e intelectual no seu momento dele estar, né, no seu período positivo. Então utilizar o biorritmo como uma forma de navegação. É isso. Na fase positiva, consumimos a bioenergia, temos maior resistência e nos cansamos menos. Na fase negativa, resistimos a um esforço contínuo, nos consumindo mais energia e somos mais lentos e menos receptivos aos estímulos externos. Os dias críticos são as áreas onde o biorritmo passa, ele atravessa, na linha reta ele atravessa, então aqui é como se tivesse um atrito. Então esses dias críticos é como um atrito, né? Ele passa de uma fase a outra, sem consumo nem recuperação de bioenergia. E ele está dividido em dois momentos, que é o crítico ascendente, quando sobe, e o crítico descendente. O dia crítico ascendente é menos grave, né? É o tempo que o organismo leva para adaptar-se à atitude de gastar a energia acumulada. Por exemplo, eu vou mostrar aí na tabela que os meus biorritmos, eles entraram agora, os três em todos, né, em sequência com os períodos positivos. Então eu vou dar aqui um exemplo de como que é favorável a utilização, e eu venho utilizando há bastante tempo. Então já sinto os efeitos quando ele entra nas fases positivas e quando ele está nas fases negativas, e a observação, né, dos períodos críticos, né, dos dias críticos. Por exemplo, há 2 dias atrás os biorritmos físico e emocional estavam positivos e o intelectual ainda não, ele estava negativo. E como era uma fase que é fundamental para leitura, para entendimento, eu não estava, né, assim, com aquela inspiração para leitura, nem nada, 2 dias atrás. Porém, ontem, quando mudou para o primeiro dia, né, a leitura já começou, né, a se estimular a vontade, né, de ler, e aí fazer uso dessa parte intelectual. É bom lembrar que o biorritmo intelectual não tem nada a ver com a parte espiritual nossa, mas sim com a parte intelectual, memória e raciocínio. O organismo está sem forças e vai começar a recuperá-la, é aquela parte do dia crítico ascendente. E a gente tem que perceber que nessas duas divisões, entre o ascendente e o descendente, realmente o descendente ele é mais grave, porque é quando você já gastou toda a energia e tem que ficar aquele período de stand-by para poder recuperar a energia. É como se você tivesse o seu aparelho conectado na tomada para recuperar a energia para poder funcionar. É a mesma analogia. E é importante lembrar que nos dias críticos há um percentual, 60% ou 70% de maior probabilidade de ocorrências de acidente. Então deve-se ter essa precaução. Eu vou passar agora aqui para vocês a tabela, né? E aí a gente vai poder conversar melhor, mostrando, né, os meus períodos do biorritmo positivo e alguns pontos positivos que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Vamos dar uma olhada aí na tabela.
A aplicação dos biorritmos, ele serve, né, para nas partes dos esportes, por exemplo, né, de natureza individual, né, os esportes de caráter físico, né, como boxe, golfe, tênis, né, os valores do biorritmo físico e emocional que tem que estar no período positivo. O caráter mental do biorritmo, né, para poder você utilizar ele na parte positiva, no caráter mental, você usa nos jogos de xadrez, brigat, poker, etc. Aquele que busca, né, a parte de raciocínio, de memória, enfim, você tem que estar com os biorritmos positivos, os biorritmos emocional e intelectual. E os esportes de natureza coletiva, o futebol, basquete, beisebol, a equipe que tem a maior soma de valores positivos dos biorritmos físico e emocional que vai ter, não necessariamente sobre vitória, mas sim um termo de gastar mais energia e se cansar menos. Aí vai do técnico, né, de fazer a utilização das jogadas, né, as repetições, e utilizar a equipe, né, com essas práticas, né, de atividades repetitivas, né, como cruzamento, lançamento, ou basquete, os lances, né, enfim, conforme os treinos que eles fizerem, né, e no dia da partida eles estiverem, né, com os biorritmos idênticos, todos da equipe, com certeza, se for uma equipe que tenha um bom treinador e tenha feito bons treinamentos, sairá vitoriosa. O biorritmo físico de 23 dias e o emocional de 28 dias foram descobertos por volta de 1910, de forma independente, pelo médico alemão Wilhelm Fritz e pelo psicólogo austríaco Hermann Swoboda. Por volta de 1930, o professor Alfred Text descobriu o biorritmo intelectual de 33 dias. O biorritmo físico está relacionado com a força física e os reflexos, o emocional com o sistema nervoso, estados de ânimo e o trabalho criativo. O intelectual não está relacionado com a espiritualidade, como já havia dito, mas com o raciocínio e a memória. Na primeira metade de cada biorritmo, a fase positiva, há consumo de energia, como consequência, a pessoa se cansa menos, tem melhor estado de ânimo, mostra-se menos irritável, seu raciocínio é mais lógico e sua memória funciona melhor. Aqui está o exemplo, né, da utilização do biorritmo positivo, né, os 3, por exemplo, na minha situação, conforme eu estou aqui fazendo minhas atividades. Encerrei de fazer meu trabalho de yoga, né, de yoga despertar. Já tem uma sequência de exercícios físicos, né, musculação, estou tendo aqui um pezinho, e daqui a pouco eu entro na fase da minha parte física, nas pernas, para ter uma corrida, né? Hoje eu posso fazer uma corrida até mais longa do que o normal, sem me cansar tanto. É isso. E para encerrar, vou ler aqui um trecho de um texto que eu estou preparando para depois fazer uma apresentação, mas vamos já fazer uma menção do texto. Vivemos em um mundo povoado de conflitos e problemas que geralmente a gente não percebe, né? Mas que a mente sempre pensante, né, na questão sobre as memórias, né, de dor e sofrimento que gravitam entre nós, despertando um falso eu interior que projeta medo sobre as pessoas e as aprisiona na ignorância. Todos nós sofremos disso. Achamos uma coisa normal as notícias de crimes, fome, pobreza e todos os flagelos das memórias de um passado que teve o seu presente. Que a gente tem que entender isso, que no nosso presente a gente está automaticamente preparando o nosso futuro, que só acontece no presente.
O futuro só acontece no presente. Então está aí uma técnica que é preciso colocar em prática, que é tentar ao máximo diminuir os pensamentos e essas repetições de memórias, né, dolorosas, de sofrimento, que gravitam ao nosso redor, porque as memórias elas permanecem nessa, a gente chama de arquivos acássicos do universo. Então toda a história da humanidade tem sofrimento e dor. O futuro se faz no presente, a gente já sabe disso. Pare de pensar por um instante. A interferência mental repetitiva cria um muro que impede de encontrar a área da serenidade e da paz. Ele impede, é um muro, um bloqueio, um véu que ele dificulta o nosso acesso a essa serenidade. Não estou dizendo que eu ou os mestres são os melhores. Não, a gente também está envolvido nisso tudo, que a qualquer momento a gente pode ser pego com um bloqueio. A gente tem um canal, esse canal a gente recebe essa inteligência, mas a qualquer momento a gente tem aí as doenças degenerativas, Alzheimer, falta de memória, enfim, tudo isso a gente está sujeito a essas situações. O que é fundamental é começar a exercitar essa serenidade, essa paz e essa parada desses pensamentos, né, repetitivos, que são uma memória coletiva, uma memória de dor e sofrimento. Essa identificação com a mente cria esse véu, né, de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueiam o contato com a nossa área de serenidade. Já que você já se questionou, né, como eu também, eu estou me questionando, quando você discute com uma outra pessoa a propósito do que viram ou ouviram, cada um convencida de que tem razão, quando na realidade, na verdade, ambas podem muito bem estarem erradas. Por isso devemos ser sempre prudentes em todo julgamento relativo ao que pensamos, ao que percebemos, por intermédio de nossas faculdades objetivas, dos nossos 5 sentidos, que podem nos enganar, né? A parte objetiva e a nossa reflexão, né? A gente pensa assim, né? Não, você tem que refletir por algo que você fez, mas na realidade, antes da reflexão, a gente tem que ter o julgamento através da nossa memória, né? E através do nosso entendimento daquilo que está acontecendo, para que aí sim a gente tenha a reflexão. Há uma situação anterior e a gente não percebe, tá bom? Temos aí uma ótima segunda-feira, muita paz, muita harmonia, uma semana muito produtiva para todas e todos. Está encerrando mais um Pelicano no Deserto, rápido e rasteiro. Valeu, um abraço.